Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Reflexões do Eu. Meu nome é Elaine e nesse dia de hoje nós vamos fazer aquele comentário, porque esse canal, afinal, não é só o meu diário de desenvolvimento espiritual, de cura, também é o seu canal, porque o que eu estou pesquisando para minha cura espiritual, gosto de compartilhar aqui com o pessoal do YouTube, porque eu tenho certeza que tem muitos que estão navegando e pesquisando muitas coisas aqui. Então, uma das pesquisas recorrentes que eu vejo ali no pesquisar do Google é a seguinte pergunta: será que eu consigo trabalhar minha espiritualidade sozinho, sozinha? Bom, vamos iniciar pelo início. Gente, você começa a perceber, né? Porque tem muitos que dizem assim: eu sou ateu, não acredito em nada, não acredito em Deus, em Jesus Cristo, em santo, em espírito, né? A gente sabe que é vamos dizer, é um ponto sensível, assim, quando se trata no aspecto de falar de espiritualidade, é um tanto sensível aqui, né? Que eu vou tentar usar as palavras mais abrangentes possíveis e que todo mundo entenda da importância de se trabalhar a espiritualidade. Tem gente aqui que tem muitas pessoas. Eu não vou ser, Elaine, dessa religião, daquilo, daquele outro. Eu sou espiritualista livre. Eu estudo cada religião e gosto de pegar só os pontos positivos daquela religião, né? Muitos falam sobre isso. Se eu, Elaine, hoje, porque eu fui batizada na Igreja Católica Apostólica Romana. Só que eu vou contar uma história minha aqui. Eu toda a vida eu tive problema de bronquite desde criança, né? Os médicos, eu tive problema de pneumonia com 5 anos, fiquei internada no hospital, né? Com problema, justamente por causa que era uma bronquite alérgica e virou em pneumonia e tudo mais. E até os 35 anos eu lá sofrendo com a bronquite. Até um certo dia, presta atenção, olha, vocês que querem trabalhar aí com a espiritualidade aí, presta atenção, né? O que que aconteceu comigo do nada? Como Deus prepara as coisas para você encontrar a tua espiritualidade na hora certa. Então, quando eu tinha lá meus 16 anos, minha falecida avó, ela era espírita kardecista. Daí ela se tratava fazia cirurgias espíritas, tudo mais, e um dia ela me levou na casa espírita kardecista. E teve um senhor que um dia ele ficou assim, né, um médium, ele olhou bem para mim e falou assim: Fia, você tem que trabalhar a tua mediunidade e tal. Eu fiquei com medo naquela época, eu não queria estudar. Eu dizia assim: não, eu não quero ver espírito. Porque ainda era justamente naquele período do. Você lembra daquele filme O Sexto Sentido, que tinha aquele menininho que via espírito pra tudo que é canto? Daí eu disse: não, eu não quero estar vendo espírito, não, não vou, não quero entrar nessa onda aí, né, de trabalhar com espiritualidade e tal. Eu sou católica, não quis me envolver naquela época. Com 35 anos, vem e me aparece uma senhora no caminho e eu mal lá com a bronquite, era assim antes comigo, né? A gripe com renite emendava com bronquite e já viu, questão de 3 dias era pulmão tomado de catarro, eu tinha que ir para o hospital, tomar injeção na veia para parar aquela falta de ar. E essa senhora pegou e comentou comigo: Elaine, você tá com a tua alma, vamos dizer, doente. E alma doente? Eu sou a católica apostólica romana, eu vou na igreja, como é que é? Eu não, como é que posso estar com a alma doente? Não, a carne fica doente, mas a alma não fica doente. Eu lá na minha ignorância, lá. Por isso que eu digo, o descascar da cebola vem em várias camadas. Então, quando eu fui na casa espírita, eu tenho que me segurar para não chorar agora. Aquelas senhoras benevolentes, elas rezaram no momento, sabe? E no momento pediram para mim pensar na figura de Jesus. Eu pensei, eu mentalizei e rezei o Pai Nosso com tanta fé do meu coração. Naquela sala que eu estava, aquelas senhoras rezando, assim na janela não tinha nada de rosas, nada.
Desculpa, pessoal, mas foi uma coisa tão linda, e eu tenho que falar isso para vocês. Não tinha rosas na janela, não tinha flores de rosa nenhuma naquela sala. E no momento que elas estavam rezando e eles estavam encaminhando aquele espírito que não era a minha carne que estava doente, era um espírito que desde criança me acompanhou e que tinha bronquite, e era um espírito de uma mulher. Desde neném me acompanhou. Né? E quando elas rezaram e foram encaminhando, que as falanges de luz da Mãe Maria apareceram para encaminhar ela para a colônia espiritual, ela pediu perdão, que ela não sabia que ela estava fazendo mal para mim, que ela gostava dos xaropes que eu tomava, né, que era doce, que ela gostava, daí ela foi encaminhada. E, gente, depois desse dia em diante, nunca mais eu tive bronquite. Graças a Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, espiritualidade da luz. Nunca mais, gente, nunca mais. Então, eu digo, se vocês querem seguir o caminho da espiritualidade, vão numa casa kardecista, certo? Ou se vocês têm afinidade com Umbanda ou Candomblé, vão, mas que seja séria, né? Um centro espírito sério. Ou então, querem trabalhar a espiritualidade, vão na igreja católica, vão na igreja evangélica, vão no presbiteriano. Aonde o coração de vocês se sentir à vontade. Querem começar agora a trabalhar a espiritualidade? Comecem a sentir aonde o coração de vocês, né, sente o chamado. Porque até hoje eu rezo o terço com a minha mãe todos os dias. Mas eu tenho que contar esse fato. Sou católica e sou espírita. Católica de batismo, mas espírita de coração. Porque eu recebi uma cura, gente, que médico nenhum não conseguia me curar do bronquite, né? E foi inexplicável que eu nunca mais, graças a Deus, eu tive esse problema. Para vocês verem como são as forças divinas. A intenção da fé que aquelas senhoras rezaram no momento quando estavam me tratando. A intenção da fé. A fé 100% que aquela cura já estava realizada. E eu também no momento eu pensei muito em Jesus, mentalizei a imagem de Jesus Cristo que eu sempre via na igreja católica. E foi o que eu recebi a cura do bronquite. Vocês querem, de repente, estão indo na igreja, tal, mas vocês querem prosperidade, estão trabalhando bastante, estão estudando, tal, faculdade, correria, mas vocês estão, dessas ficam pensando, poxa, mas a prosperidade tá complicado, tá demorado, o meu amor também é casamento, isso, aquilo, aquele outro, e namoro que não dá certo, e daí vocês ficam pensando, opa, aí tem coisas que daí tem que, de repente, tem coisas que daí já não é nem encosto, são coisas suas, da tua mente subconsciente, que tem que ser curadas. Que nem até eu vou deixar nos cards aqui, ou aqui embaixo, ou aqui na descrição, o vídeo anterior que fala sobre questões de fractais de almas para serem curadas, né? Ajuda com terapia, com psicoterapeuta, mas, gente, tem tudo de bom aqui na internet. Tem o Ho'oponopono da Beth Russo para vocês acompanharem. Tem a Maya Andrade de espiritualidade que fala. Tem o professor Hélio Couto que tem o Caminho das Palestras que explica tudo sobre espiritualidade. Até eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser seguir o Caminho das Palestras e fazer a ressonância harmônica, porque eu ainda estou na terceira onda, né? Eu já fiz também, eu vou deixar aqui nos links aqui ou nos cards aqui o vídeo sobre a ressonância harmônica, a importância, certo, gente? De vocês se autoconhecerem. Gente, quando a gente reencarna nesse mundo, a gente não se lembra nem da missão de vida. Pra que veio nesse mundo, certo? Quando vocês tratam da alma de vocês, curam as energias, a vida flui. Flui. Primeira coisa até de livros que eu recomendo, que eu acho que vocês vão encontrar em sebos ou aí na Amazon,
o livro de ouro de Saint-Germain. Ele fala muito o poder do eu sou, o poder da luz que habita em você, em mim, em cada um de nós. Jesus já não falou que nós temos o mesmo poder que ele para realizar os prodígios também? Mas por que será que a gente não acredita quando Jesus falava assim, que se a gente tivesse fé na firmeza, se transportava uma montanha de um lado para outro? E por que cada um de nós não consegue fazer essa realização? Me dizem. Eu tô tentando entender o porquê que a gente não consegue realizar esse tipo de proeza. Primeiro, lá nos tempos primórdios da humanidade, né? Que a humanidade é uma coisa assim, foi uma realização de amor, né? Que era aquela carnificina, um invadindo o outro, matando o outro, estuprando o outro. Foi uma loucura, né, gente? Foi uma loucura. E pode notar que os reis da época de grandes impérios, né? Cada pessoa que tentava, vamos dizer, crescer e ajudar uma comunidade a crescer, não iam lá e matavam aquela pessoa, assim como fizeram com Jesus Cristo, que ele estava ensinando todo mundo o poder que habita em cada um de nós? Ele não foi calado pelos poderosos da época? Foi, né? Vocês acham que a gente só teve essa vida, minha gente? A gente não teve essa vida, a gente tem eras. Somos todos e todas crianças da eternidade. Então a gente vem de eras que a gente não se lembra, de situações traumáticas que a nossa alma viveu. E é lógico que a gente não se lembra. A gente não se lembra, né? Mas de repente, poxa, eu tô trabalhando lá e eu não prospero. Porque os meus relacionamentos amorosos são um caos. A gente não se lembra. Mas a nossa vida profissional, financeiro, amoroso, relacionamentos com amigos e amigas, já contam que tem alguma coisa errada na nossa energia. Que não tá fluindo, porque a vida, a natureza, é fluir. Fluir não é ficar estagnado ou estagnada, é fluir. Então daí que entra as terapias integrativas. Tem agora o Ho'oponopono. E o que Jesus Cristo sempre ensinou: abolir, poderá trabalhar dentro de si. Vamos dizer, as emoções como inveja, ciúme, raiva, ódio, tristeza, angústia, todos esses sentimentos. Mas como esses sentimentos são gerados? Gatilhos mentais. Quando você se lembra de um fato passado, como diz o Dr. Joe Dispenza, que eu leio esses livros, qualquer dia eu vou fazer um comentário num livro dele. O que você pensa, lembra lá do passado que já aconteceu. Você tá aqui no presente, né? Você tá programando para repetir o que aconteceu no teu passado no teu futuro. E esses gatilhos mentais puxam, fazem com que aquilo que passou viver no teu momento presente, você tá programando para o teu futuro repetir a mesma coisa. Que nem a mulherada fala: eu tenho o dedo podre para homem. Só vem porcaria de homem para mim. Porque não sei o que, é isso, aquilo, homem machista, porque homem que só quer se aproveitar de mim, porque não sei o que, homem que não me ama, que não me enxerga, não me presta atenção. É você que tem que se dar amor, mulher. É você que tem que se dar amor, homem. Para si, se amar primeiro. Para os outros, para a pessoa, para você atrair o relacionamento que vai te respeitar você. Você tem que se respeitar. Sempre assim, tudo que acontece ao nosso entorno tem que acontecer primeiro a mudança interna. Então você tem que se amar, é você que tem que se respeitar. Tudo aquilo que você deseja para você tem que se dar para você primeiro, para daí a vibração dos 7 corpos, as energias sutis começarem a se modificar. Aí, por ressonância, começar, como você modificou a tua energia, você vai atrair exatamente aquela pessoa que você deseja maravilhosa.
Mas para você atrair aquela pessoa maravilhosa, você, gente, você, homem e mulher, você tem que você tem que encarnar aquela pessoa maravilhosa, certo? Você tem que ser aquela pessoa maravilhosa para você primeiro, para depois você atrair aquela pessoa, o companheiro ou companheira maravilhoso, maravilhosa para você, certo? Olha, eu vou ler um trechinho desse livro de Saint-Germain, porque para quem procura trabalhar sua espiritualidade, livros que eu recomendo, o Livro de Ouro de Saint-Germain, para todo mundo reconhecer o poder do eu sou que habita em cada um de nós. Então eu vou ler um trechinho aqui do livro que é muito interessante, esse pedaço aqui que eu vou ler para vocês. Todas as vezes que dizeis eu sou, pondes em movimento a pura energia de Deus. Lembram? Aquilo na Bíblia, alguém já ouviu na Bíblia? A palavra se faz verbo, quer dizer, o verbo se faz carne. Quem já ouviu leu na Bíblia que o verbo se faz carne? O verbo se materializa. Aquilo que sai do teu pensamento, tua boca, se materializa no mundo dos 5 sentidos, certo? Então, todas as vezes que dizer eu sou, pondes em movimento a pura energia de Deus. Deus que habita em você. Em mim, todos nós. Não colorida pelos conceitos humanos. É este o único meio de conservar a pura energia de Deus, incontaminada pela qualificação humana. Resultados formidáveis podem ser obtidos em pouco tempo, a questão da fé, confiança. Com o uso deliberado destas afirmações, eu sou esta inspiração pura. Eu sou esta luz pura em ação exatamente aqui. Daí você visualiza isto como através do corpo agora. A luz, você mentaliza a luz dourada de Cristo em volta de você. A luz branca em volta de você. Você vai imaginando as luzes do Altíssimo, a luz azul do manto de Nossa Senhora, para nós que somos católicos e católicas também, que somos devotos de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Fátima. A luz do divino que você imaginar que está em volta de você, essa luz vai se manifestar na tua vida agora. Agora. Eu sou esta revelação pura de tudo o que desejo saber. A informação vem, Deus traz para você. Tomai as rédeas do poder dentro de vós. Tomai. Você está com o poder, eu, você, todos nós estamos com esse poder, mas por eras. Nossas almas vivemos por eras. Fomos massacrados por reis e rainhas que nos ensinaram para a gente ser submisso e submissa e ter medo de usar esse poder. Não temos que ter medo. Nós estamos numa fase muito importante de transição planetária, que se Deus deixou todos nós vivos e vivas depois do Covid, é porque temos uma missão importantíssima nesse planeta, de transmutar essas energias planetárias. Ok, pessoal? Tomais as rédeas do poder dentro de vós para sempre. As pessoas temem em abraçar o grande poder de Deus e deixá-lo operar. Confia em Deus. O Deus que habita você, deixa fluir, deixa ele agir. Você não deu o comando para Deus agir, você não pediu. Deus está dentro de você, gente. Nós somos filhos do Altíssimo. Quando a gente está pedindo para Deus, a gente está falando com o nosso Deus interior. Então, se a gente está pedindo para Ele agir, Ele vai agir. Só que você tem que ter a confiança de deixar Ele agir através de você. Ele vai agir de que forma? De uma intuição que boa que vem na tua cabeça. De repente, o anjo de guarda teu, o teu pensamento, a tua energia, você está precisando de um emprego. De repente, aparece uma pessoa lá que te indica, olha, tem lá uma vaga de emprego exatamente para você.
De repente você está afim de comprar uma casa no mesmo bairro, você vai pesquisar lá para comprar uma casa no mesmo bairro ou no bairro melhor que você queira, você vai pesquisar na internet e Deus te coloca o site na tua frente para você achar a casa que você quer. Você acha que tudo isso é só coincidência, minha gente? Não, 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 não. É Deus, o Todo-Poderoso, e através do Deus, do Eu Sou que habita dentro de você, de mim, de todos nós. Então as pessoas temem. Por que temem? Porque está gravado no nosso subconsciente lá de eras, quando nós no passado tentamos usar o poder que habita dentro de nós, muitos foram massacrados, torturados, crucificados, né? Jogados aos leões. Então todo mundo daí foram enclausurando para se tornar submissos. Gente, essa submissão, minha gente, tá aqui no nosso DNA gravado. Então eles fizeram um trabalho por gerações dessa Matrix para a gente não confiar no poder que habita dentro de nós. E isso foi de eras, desde os reis antigos imperadores até os reis que vieram aí, os famosos ingleses, alemães e de repente todos os grandes impérios do mundo antigo que foram fazendo as dominações. Outro livro que eu recomendo para você que quer desenvolver sua espiritualidade, leia a coleção do Dr. Joseph Murphy. A gente fez catecismo na Igreja Católica, muitos fazem estudos bíblicos, né? E ele aplica muito a Bíblia para curar o psicológico das pessoas, o Dr. Joseph Murphy. E também ele aplica o poder das orações de forma repetitiva para gravar. Então, para gravar novas informações e apagar as velhas crenças. É por isso que eu gosto muito do Dr. Joseph Murphy. Super recomendo o livro O Poder de Alcançar as Riquezas Infinitas, do Dr. Joseph Murphy. Eu vou ler alguns trechos aqui de uma situação muito importante que o pessoal pedia conselho para o Dr. Joseph Murphy e ele sabia dar. Como ativar a máquina psíquica de fabricar dinheiro. Porque quando você está com a tua alma curada, tua mente sã, você atrai dinheiro para si de diversas formas. Prosperar não significa apenas ter sucesso na vida, mas florescer. Quando prospera, você se expande, cresce espiritual, mental, financeiramente, social e intelectualmente. A fim de prosperar realmente, você tem que tornar-se um canal através do qual pode fluir a harmonia. Você tem que estar com o espírito calmo, na calma, na confiança. Não é no estresse que você vai gerar riqueza. Alegre, você tem que estar alegre, carinhosamente, harmoniosamente, o princípio de vida. Se deseja realmente atingir esse estado, sugiro que estabeleça um método definitivo de trabalhar, pensar e que o pratique regularmente e sistematicamente. Todos os dias. Porque para apagar aquilo que foi feito em eras para nós, né, que tá vibrando aqui, ó, no nosso DNA, minha gente, tem que ser sistemático, sim. Se você quer curar tua alma, você quer ter o sucesso, a riqueza em todos os sentidos, abundância, você tem que ser fiel consigo mesmo e trabalhar tua mente, tuas emoções. Se reconstruir internamente é para atrair as coisas boas. Como pensamentos de prosperidade mudaram a sua vida? Durante anos, rezei constantemente por prosperidade. Disse James V., falando numa voz sem expressão: tudo é bobagem. Sou tão pobre como sempre, e isso é tudo o que posso esperar. Você acha que suas preces foram atendidas? Observei. O Senhor atendeu e respondeu a ele: eu me darei por feliz se minha situação não piorar ainda mais do que é ou já é. É o que a maioria dos brasileiros pensam, né? Estou endividada até a raiz dos cabelos.
Acordo no meio da noite me perguntando se algum dia eu me livrarei deste aperto. James explicou que se formara em direito, especializando-se em legislação sobre petróleo e gás. Quem se identifica com isso, que trabalhou, estudou, fez faculdade, pós-graduação, mestrado e ainda não consegue prosperar? Por isso que eu tô lendo para vocês aí, porque eu tenho certeza que vocês estão vendo coisa de espiritualidade porque vocês querem prosperar. Vocês têm o canudo da universidade na mão e ainda não conseguem ganhar o famoso dinheiro alto, salário alto, que tanto nos prometeram, porque eu também tô dentro nessa, minha gente. Eu tenho graduação, pós-graduação, ainda por cima segunda faculdade em Direito, por coincidência, e ainda não estou morando numa mansão, nem de dinheiro também. Por enquanto não está sobrando nem para me viajar lá para a Europa, para conhecer as bandas de fora lá, né, minha gente? Então, porque o que é a Matrix que o pessoal começou falando? Não, porque se você estudar, passar no vestibular, entrar na faculdade, você vai ter um emprego com um salário, que você vai ter poder sustentar a família, porque você vai poder viajar para o mundo, conhecer. Oh, minha gente, não é isso não. Tem alguma coisa errada acontecendo na nossa energia. Vamos entender? Vamos entender? Quando a situação internacional provocou, continuando a situação da história do James, né? James, que se formara em direito, especializando-se em legislação sobre petróleo. Quando a situação internacional provocou um grande corte na exploração interna de petróleo, a empresa para a qual trabalhava resolveu cortar drasticamente o pessoal, incluindo o departamento jurídico. Como era um dos advogados mais novos, ele foi o primeiro a ser mandado embora. Desde então só conseguiu um outro trabalho. Não sei nem mesmo porque estou desperdiçando seu tempo, acrescentou. Mesmo que minhas preces fossem atendidas, como elas poderiam afetar o que a OPEP, que seria, eu acho que a sigla da empresa onde o senhor trabalhava, vai fazer logo em seguida? Estou frito. Deixe que eu lhe explique uma coisa, sugeri. Você disse que rezou por prosperidade? O José P. Murphy respondendo. E acredito, mas ao que parece você passou mais tempo, prestem atenção, gente, preocupando-se com a pobreza e fracasso do que realmente tendo fé. Se apresentarmos duas ideias conflitantes ao subconsciente, o famoso será que vai dar certo? Quem se identifica com essa palavra? Se apresentarmos duas ideias conflitantes ao subconsciente, ela aceita a dominante. Seu medo de pobreza atrai a carência e a limitação, o José P. Murphy explicando para esse senhor. O senhor quer dizer que meus próprios pensamentos são responsáveis pela minha situação? Você é o co-criador, co-criadora da sua realidade. Perguntou ele, duvidando. Deu José P. Murphy respondeu exatamente o que eu estou te falando. Retruquei. O pensamento cria, a menos que seja neutralizado por um outro pensamento oposto de maior intensidade. Seus pensamentos e crenças de pobreza foram muito mais fortes do que a crença nas riquezas infinitas que existem à sua volta. Quando você visualiza a pobreza, você ajuda a criar mais pobreza. Se começar a visualizar riqueza, gerará mais riqueza. Ao fim de nossa conversa, James tomou a decisão firme de mudar a maneira de pensar. Então ele acreditou no José P. Murphy. Sabe aquele gatilho que veio um abençoado, que eu acabei de falar, que Jesus, Deus, coloca um abençoado, abençoada para ajudar você a dar aquela virada de chave? Preste bem atenção. Dr. José P. Murphy foi aquele abençoado que apareceu no caminho do James. Então, a fim de nossa conversa, James tomou a firme decisão de mudar essa maneira de pensar. A pedido dele, redigiu uma oração de prosperidade e lhe pedi encarecidamente que pensasse nela logo ao acordar e como a última oração da noite, quando o teu consciente baixa a frequência, certo? E você começa
o subconsciente ter mais força. Então, gente, presta atenção, peguem agora neste momento, né? Pause um vídeo, peguem a caneta, um lápis, um caderno, um papel chamex, anotem a oração que o Dr. Giuseppe Murphy passou para o Sr. James da prosperidade. Sobre a prosperidade para James. Oração eficaz por prosperidade. Então, você, ao acordar de manhã cedo, você faz a oração, conforme o Dr. Giuseppe Murphy indicou para o James. E antes de dormir, você também faz essa oração. Escrevi para James a oração seguinte: sei que só há uma fonte, o princípio da vida, da qual tudo flui. Ela criou o universo e tudo que nele existe. Sou um ponto focal da presença divina. Tenho a mente aberta e receptiva. Sou um canal desimpedido para a harmonia, beleza, orientação, fortuna e as riquezas do infinito. Tenho certeza de que a saúde, riqueza e sucesso são liberados através de mim e que se materializam no mundo externo. Estou agora em harmonia com as riquezas infinitas dentro e fora de mim. E sei que esses pensamentos estão penetrando na minha mente subconsciente e que serão refletidos na tela do espaço. Desejo a todos as bênçãos da vida. Estou aberto e receptivo às riquezas de Deus, espirituais, mentais e materiais, que fluem através de mim em avalanches de fartura. Agora eu vou contar para vocês o resultado dessa oração. O que aconteceu na vida do James depois que ele seguiu o conselho do Dr. Giuseppe Murphy e fez essa oração. A nova maneira de pensar transformou-o da noite para o dia em um homem próspero. Diligentemente, James concentrou os pensamentos nas riquezas de Deus e não mais em pobreza. Tomou todo o cuidado para não ligar ao que afirmava. É aquilo, gente. Para a gente tirar aquilo de negativo, a gente tem que pegar uma nova ideia e fixar e repetir, até esse novo pensamento se tornar uma frequência na tua cabeça forte o suficiente para apagar aquela negatividade da tua cabeça, ok? Tomou todo o cuidado para não negar o que afirmava, preocupando-se com a sua situação financeira. Durante 10 minutos, todas as manhãs e noites, afirmava as verdades constantes na prece da prosperidade. Sabia ao agir, assim, gravava essas verdades na mente subconsciente e estimulava a tornar ativa e a liberar seus tesouros ocultos. Um mês depois, ele me escreveu, vejam o trecho da carta aí do James. Na semana passada, fui assistir a um concerto gratuito no parque. Olha como é sua manifestação. Ouvi feliz a música como se fosse um presente. Ele estava feliz, o coração alegre. Em vez de pensar tristemente no fato de que não tinha dinheiro para comprar um ingresso para um concerto. Durante o intervalo, iniciei a conversa com um casal que estava sentado perto de mim. Eram de outra cidade e dei a eles algumas dicas sobre restaurantes e lojas. Quando souberam que eu era advogado, a mulher disse: acredito que este encontro tinha que acontecer. Olha que linda essa história, gente. E contou que ela e o marido eram prospectores autônomos, antes chamados de Wilcards. Haviam resolvido se expandir pelo meu estado, e a prioridade de ambos era descobrir um advogado que conhecesse por dentro e por fora das leis locais sobre petróleo e gás. Veja, gente, era a especialidade do James, petróleo e gás. Você veja que ele foi, o universo trabalhou e trouxe, a alma dele trouxe o casal que ia abrir as portas para o novo emprego. Após o concerto,
convidaram-me para um jantar em um excelente restaurante. Antes de terminar a refeição, concordamos que eu iria trabalhar para eles com um salário bem maior do que o meu último emprego e participação nos lucros do meu departamento. Foi um sonho que se tornou realidade. Gostaram, gente? Gostaram? Espero que sim, porque tudo aquilo que eu tô pesquisando, procurando trazer aqui para vocês, tudo de bom que é a nossa mente. Muitos ficam achando, às vezes, claro, que nem aconteceu no meu caso, tem que procurar a espiritualidade, porque tem coisas que a gente não entende, que tem que pedir auxílio, sim, da espiritualidade, está sempre pedindo auxílio, amparo espiritual a gente precisa sempre. Mas também a gente tem que fazer a nossa parte, trabalhar a nossa mente, desprogramar crenças limitantes através de novas ideias, como o Dr. Joseph P. Murphy indicou a oração para James, quando ele começou a repetir com fé aquelas novas ideias, as ideias antigas da cabeça dele negativa começou a desprogramar, a sair, e entrou as novas ideias, e a energia espiritual do nada trouxe o casal que deu um emprego para ele com um salário melhor e maior do que ele tinha antes. Coisa boa, né? Vamos nos trabalhar, gente. Vamos descascar essas camadas de cebola que somos nós, nossas camadas, e nos curarmos. Quando a gente cura a humanidade que está à nossa volta. Certo? Muito obrigada pela atenção de todos até aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.